Oi meninas, tudo bem? Eu quero convidar você que é uma tentante e está me assistindo para participar do meu grupo lá no Facebook. É um grupo somente para tentantes, o nome do grupo é Tentantes Show Ansiedade. Eu vou deixar o link do grupo aqui embaixo, é só você clicar em participar e vamos te aceitar e você vai ser muito bem-vinda. Bom meninas, é o seguinte, o assunto do vídeo hoje é nidação. É uma das dúvidas mais frequentes de meninas lá no grupo. E eu acho que assim, todos os locais assim que as tentantes habitam, eu acho que nidação é um dos assuntos que as meninas mais têm dúvida e as meninas mais querem saber a respeito. Então eu resolvi fazer esse vídeo para falar, porque eu tenho, vamos dizer assim, uma experiência nesse assunto de sangramento e nidação. Porque, meninas, eu já tive o sangramento de nidação 2 vezes. Uma vez foi em 2013, quando eu engravidei dos trigêmeos a primeira vez. E a segunda vez foi há 2 meses atrás, quando eu tive a gestação não evolutiva, ou a gravidez química, como vocês queiram chamar. Então, meninas, antes de começar a falar da minha experiência, tá? Porque eu quero deixar claro que esse vídeo aqui eu vou estar apenas relatando só a minha experiência, o que eu passei, o que eu vivi. Não quer dizer que o que aconteceu comigo aconteça com todas ou é igual com todas, porque sabemos que cada pessoa é diferente uma da outra. Eu só vou falar só sobre o que eu passei. Antes de começar a falar sobre o que eu passei, que foi as 2 experiências com o sangramento de nidação, eu vou explicar mais ou menos assim por cima o que é a nidação, tá, meninas? É bem por cima, porque eu não sou médica. Então, assim, o que eu vou falar aqui é as coisas que eu pesquisei, que está na maioria dos sites, na maioria dos blogs, que é basicamente isso. Quando a gente passa o período da ovulação, né, quando esse óvulo é liberado, ele é liberado pelo ovário e a trompa, né, ela tem como se fosse umas mãozinhas que ela capta esse óvulo. Então esse óvulo, ele fica ali na trompa, esperando para ser fecundado por um espermatozoide. Ele fica ali na trompa, ele pode ficar de 12 a 24 horas esperando um espermatozoide para ser fecundado. Passou de 24 horas, esse óvulo não foi fecundado, ele é eliminado pelo organismo e desce junto com a menstruação, bola pra frente, próximo ciclo. Se esse óvulo foi fecundado, o que acontece, meninas? Ele é fecundado na trompa. E aí, a nidação, ela pode ocorrer, depois que o óvulo é fecundado, ela pode ocorrer num período de 4 a 15 dias, tá? Então, entre 4 e 15 dias, esse óvulo vai chegar ao útero. Quando esse óvulo chegar ao útero, ele vai, que na verdade o óvulo fecundado é chamado de zigoto, né? Ou bebezinho, como vocês queiram chamar. Ele vai viajando pelas trompas, tá? Ele pode demorar um período de 4 a 15 dias. E ele vai viajando pelas trompas e ele tem que se fixar no endométrio, que é ali na parede do útero, né? Para poder a gestação acontecer de fato. Então, meninas, esse zigoto, né, quando ele fixa ali na parede do endométrio, pode ocorrer um sangramento, tá? Esse sangramento, são poucas mulheres que notam, tá, gente? É apenas 10%, tá? De 100%, apenas 10% notam o sangramento de nidação. Ele não é uma regra. Todas as mulheres que engravidam passaram pela nidação, porque a nidação nada mais é que a fixação do zigoto, né, do embriãozinho na parede do útero, no endométrio. Todas as grávidas passam pela nidação, mas nem todas têm esse sangramento de nidação. Como eu falei pra vocês, apenas 10% das mulheres notam esse tipo de sangramento. Então, meninas, não fiquem esperando, porque eu não tive sangramento, porque eu não tive um sangramento de nidação, eu não engravidei. Porque, como eu já falei pra vocês, a maioria não tem esse tipo de sangramento. Vou falar pra vocês que eu tive esse sangramento de nidação as 2 vezes que eu engravidei. Então, eu vou falar pra vocês como que foi. Da primeira vez foi em 2013, quando eu engravidei dos trigêmeos. E, meninas, na maioria dos lugares estão dizendo que esse sangramento ele vem em pequena quantidade, de uma cor
vermelho aguado ou vermelho vivo mesmo, mas em muito pequena quantidade, não chega a ter fluxo. Ou um sangramento na cor de caramelo ou amarronzado, que é a famosa borra de café. É isso que a gente sabe, ok? Só que não. Comigo aconteceu completamente diferente. Eu tive um sangramento de inidação com fluxo bem considerável. Eu vou contar pra vocês tudinho como aconteceu. Bom, meninas, em 2013, quando eu comecei a tentar engravidar, eu engravidei no 5º ciclo de tentativa e eu fiz os testes de ovulação. O meu teste positivou no 17º dia do ciclo. Então eu sabia que ali, entre mais ou menos, dentro de 36 horas, eu iria ovular, tá? Então, eu tive esse positivo do teste de ovulação, namorei bonitinho e, meninas, exatamente 6 dias após o meu teste de ovulação ter dado positivo, eu comecei a ter um sangramento. E esse sangramento, ele veio começou com pouca quantidade e no 2º dia foram 5 dias de sangramento, meninas. Exatamente. Mais ou menos entre 4 e 5 dias. Esse sangramento começou em pouca quantidade e foi aumentando. Tanto que eu achei que fosse o meu período menstrual que estava por vir. Só que era um sangramento diferente. Embora tivesse fluxo, porque eu cheguei a usar até absorvente. Esse sangramento de inidação que eu tive, ele era na cor vermelho, bem vivo, tá? E ele vinha em bastante quantidade. Porém, ele só vinha quando eu ia ao banheiro fazer xixi. Quando eu fazia força para fazer o xixi, descia bastante sangue e às vezes descia até uns coágulos. Então, nunca que eu iria imaginar que esse sangramento era um sangramento de inidação, porque até então o que eu tinha lido era que esse sangramento vinha em pouca quantidade, muito pouca quantidade. Então eu falei, eu acho que eu estou tendo uma menstruação um pouco diferente. E isso aconteceu 6 dias após o meu teste de ovulação ter dado positivo. Então, 6 dias após a minha suposta ovulação. E aí, eu fiquei um dia com esse sangramento, 2 dias, 3 dias, 4 dias, e eu colocava absorvente. Só que o meu absorvente não sujava, não tinha fluxo no absorvente, tá? Esse fluxo só descia quando eu ia urinar. E era um fluxo bastante considerável. Então, meninas, assim, não era nada a ver com o que fala nos sites, que era coisa pouquinha e tal. Mas era um sangramento diferente do meu habitual de menstruação, porque geralmente eu tenho fluxo que suja o absorvente, tá? Não é só quando eu vou urinar. E eu achei meio estranho, mas eu falei, eu acho que minha menstruação adiantou. Eu sentia cólicas, tá? Toda vez que eu ia ter esse fluxo descendo, esse sangramento, eu sentia cólicas. Então eu fiquei com esse sangramento 4 dias. No 5º dia parou. E o que acontece, meninas? Eu falei, super estranho, eu achei, né? Pesquisei em todos os lugares, então eu falei, não é possível que seja anidação, porque veio uma quantidade muito considerável de sangue. Quando passou esses 5 dias, no 5º dia parou o sangramento e eu comecei a ter um muco hidratante branco, sem cheiro, tá? Que é o muco de progesterona, tá? E eu comecei a sentir dor nos seios. Quando faltava mais ou menos 3 dias, 2, 3 dias para atrasar minha menstruação, né? Que a data provável de menstruação, como eu estava sentindo muita dores no seio, eu estava tendo aquele muco muito branco em bastante quantidade, toda vez que eu ia me limpar, eu falei, será que o sangramento que eu tive esses 4 dias foi um sangramento de inidação? E realmente, meninas, tinha sido sim um sangramento de inidação. Porque 3 dias após, 3 dias antes de atrasar a minha menstruação, né, mais ou menos uns 4 dias depois que parou esse sangramento, eu fiz um teste de farmácia, eu nem estava atrasada ainda e o teste já deu positivo, tá? Então o teste deu positivo, eu realmente estava grávida e o sangramento que eu tive era um sangramento de inidação. Então eu tô falando pra vocês como foi a minha primeira anidação e o meu primeiro sangramento, tá? Pra vocês verem que não tem nada a ver com o que a maioria dos sites dizem, né? Que é pouquinho, então foi um sangramento bem considerável. Isso não quer dizer que o que aconteceu comigo vai acontecer com você, porque somos pessoas diferentes, tá? Eu só tô compartilhando a minha experiência. Então essa foi a minha primeira experiência com sangramento de inidação.
E aí, meninas, depois a gestação correu normalmente, só que eu tive um aborto retido com 10 semanas de gestação, 10 para 11 semanas, ok. Então agora eu vou passar a falar pro meu segundo sangramento de nidação, que foi há 2 meses atrás, quando eu tive a gestação não evolutiva. Eu só sei que eu senti eu senti a dor da ovulação, então eu sabia o dia que eu estava ovulando, eu só não sei o dia que eu engravidei, porque eu realmente não sei qual foi o dia que eu tive relação desprevenida, não me liguei nisso. Mas, exatamente igual da primeira vez, 6 dias depois que eu tinha ovulado, eu comecei a ter esse mesmo sangramento. Só que dessa segunda vez foi um sangramento em menos quantidade. Só que novamente foi um sangramento vermelho que descia quando eu ia fazer xixi, e quando eu passava o papel vinha uma quantidade considerável de sangue vermelho, tá? Não vinha aquela borrinha caramelo, aquela coisa marrom, não, vinha sangue mesmo. Só que em bem menos quantidade que foi lá em 2013, quando eu engravidei dos trigêmeos. Então, eu tive um sangramento de 3 dias. Dessa vez, esse sangramento de nidação durou 3 dias. E quando eu ia fazer xixi, eu ia me limpar, o papel saía bem sujo de sangue, só que não tinha um fluxo diário, né? No dia a dia não tinha. E eu já comecei a ficar ligada, porque eu já lembrei da outra vez que eu tinha tido sangramento de nidação. E aí, um dia depois que parou esse sangramento, tá? E faltava ainda 6 dias para atrasar minha menstruação, eu fiz um teste de farmácia e o teste deu positivo. Então, meninas, um dia depois que parou esse meu sangramento, esse sangramento durou 3 dias, tem pessoas gritando na rua, me desculpem, eu já fiz o teste de urina, tá? E o teste deu positivo. Depois eu fiz mais 2 testes que deram positivo, e depois de alguns dias minha menstruação desceu, então essa gravidez não foi pra frente, mas eu tive sim o sangramento de nidação. Então, meninas, eu queria vir falar pra vocês nesse vídeo como foi minhas 2 experiências tendo sangramento de nidação e como foi. Eu não sei se alguma de vocês pode se identificar com a minha história, tá? Existem várias histórias. Como eu falei pra vocês, não se prendam a isso, porque não é com toda mulher que acontece isso com a minoria, cerca de 10% só consegue notar esse sangramento, embora todas as mulheres que engravidem passem pela nidação, tá, meninas? Nidação não tem nada a ver com sangramento de nidação, você pode muito bem ter a nidação, aliás, se você engravidou, você teve a nidação e você não ter esse sangramento, tá? Muito poucas meninas que notam esse sangramento, e na maioria das vezes esse sangramento é em forma de borra de café em muito pouca quantidade, tá? Eu não sei o que aconteceu comigo, que realmente desceu bastante sangue, então minha nidação foi completamente diferente da maioria, e isso serve de exemplo para vocês verem que nem sempre o que acontece com uma pessoa acontece com a outra. Eu tive cólicas também, em todo o período de sangramento de nidação eu tive cólica. Então, é uma cólica assim que vai e vem, uma dorzinha no pé da barriga. E é isso, meninas. Eu espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas, né? Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, dê um curtir pra mim. Se inscreve aqui no meu canal para você continuar acompanhando os meus vídeos, e curte o vídeo para eu saber que você gostou desse tipo de vídeo. Então é isso, meninas, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo a respeito da nidação e contando como foi dos 2 sangramentos de nidação que eu tive. Beijos e até a próxima!